Vamos falar agora mais uma vez sobre os combustíveis, uma questão econômica, porque os secretários estaduais se reúnem hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para debater o ICMS e também a criação de um fundo. A Paola Cuenca está conosco. Paola, na semana passada eu acompanhei aqui as palavras do secretário Felipe Salto, que é o secretário da Fazenda aqui de São Paulo. Ele fez uma análise desse texto que passou pela Câmara e agora chegou ao Senado. A expectativa dos estados é que o Senado possa brecar esse processo, porque, segundo ele, foi feita uma contabilidade e, na verdade, não haverá nenhuma mudança significativa nas bombas para os consumidores, mas os estados vão perder muita arrecadação. Aqui em São Paulo, 8,6 bilhões de reais. Então, a expectativa agora é de um apoio do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco sinalizando isso, e que esse tema possa ficar aí parado no Senado. Paola, bom dia novamente para você. Olá, bom dia de novo. Pois é, essa reunião acontece às 5 horas da tarde entre os secretários estaduais de Fazenda e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu lembro que eles tiveram uma última conversa ainda nesse mês, no dia 12 de maio, também um grupo que faz parte do CONCEFAZ, o Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda e também do Distrito Federal, já tiveram um encontro com Rodrigo Pacheco para falar sobre a questão dos combustíveis e ali eles já reforçaram a necessidade de se debater a reforma tributária, de se debater, inclusive, o projeto que tenta criar uma conta de estabilização, projeto que já foi aprovado no Senado, mas está parado na Câmara dos Deputados, porque não conta nem com o aval do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e nem com o aval do governo federal, principalmente do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes. Esse projeto ele tenta criar aquela conta de estabilização que poderia ser alimentada principalmente pelos dividendos, os lucros que a União recebe da Petrobras, de forma que esse recurso que está colocado ali no momento de alta dos combustíveis possa fazer um pagamento ali da diferença para que os consumidores finais não sintam tanto o impacto dessa alta de preços. A questão é que esse projeto ainda está parado. Reforma tributária a gente sabe que seria algo de longo prazo, mas de fato, agora com a aprovação desse projeto de lei complementar pela Câmara dos Deputados, que está falando sobre aquela tentativa de limitar a alíquota do ICMS a 17%, tanto para combustíveis quanto para outros bens e serviços como a energia elétrica, de fato, governadores e secretários estaduais de Fazenda não aprovam essa ideia, inclusive dizem que não tem qualquer tipo de efetividade aquele mecanismo colocado pelos deputados no texto de uma compensação da União para os estados, no caso dos estados comprovarem que arrecadaram menos ali a arrecadação desse ano de 2022, ficar a partir de 5% abaixo do que foi arrecadado em 2021 para a União fazer uma compensação. Eles dizem que isso não faz sentido porque já existiu uma expectativa de crescimento da arrecadação do ICMS de 15%, então essa queda acima de 5% provavelmente não vai ser vista, mas de fato já vai ter uma renúncia do que é esperado na arrecadação do ICMS caso esse projeto seja aprovado. Então a pressão continua para tentar fazer com que no Senado esse projeto paralise, fique estacionado. Da mesma forma que o projeto que eles gostariam de ver aprovado da conta de estabilização está parado na Câmara dos Deputados, agora eles querem que esse projeto que os deputados aprovaram da limitação do ICMS em 17% também fique paralisado ali no Senado Federal. Mais um diálogo ali entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os secretários estaduais de Fazenda, o que acaba sendo um movimento até comum de articulação, já que o Senado é conhecido como a Casa das Federações, já esse contato maior com governadores e também com secretários estaduais de Fazenda. Como você mencionou mesmo, a gente já teve ali um parecer do CONCEFAZ colocando que se essa alíquota de 17% por ICMS de fato ela for implementada, for aprovada e sancionada pelo presidente da República, os estados nesse ano de 2022 teriam uma renúncia de receita que vai variar entre 60 bilhões de reais até passar de 80 bilhões de reais e que deve afetar principalmente os serviços de saúde e educação, inclusive eles ressaltando que 20% da formação do Fundeb vem de recursos do ICMS. E como você trouxe na semana passada aqui, Paola, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que não teria cabimento fazer essa compensação. Hoje, mais uma vez, em Pernambuco, ele dizendo aí que de fato repassou verba para os estados aí ao longo da pandemia, ninguém atrasou salário, os municípios também, e ele não concorda também dessa possibilidade da União
fazer, se houver então uma perda de arrecadação nesse projeto, então a União entraria para restabelecer aquilo que os estados deixaram de receber, né? Então, ele também não há um dado positivo em relação à própria União em relação ao projeto, né? Pois é, o governo federal, ele aprova esse projeto quando a gente está falando dessa limitação da alíquota do ICMS em 17%. Inclusive, um dos autores de uns projetos que estão apensados ali, o deputado federal Danilo Forte, coloca que a gente poderia ver na prática uma redução no preço da gasolina, que varia entre 9% a 12%, 10% no etanol e ali por volta de 11% na energia elétrica, com a aprovação desse projeto. Quando a gente fala com pessoas que são opositoras a esse texto, eles colocam, olha, uma diminuição de 10% no preço da gasolina, basta ter mais uma variação cambial, mais uma alta de preços do barril do petróleo e acabou essa compensação aí, esse lado positivo da aprovação desse projeto, enquanto de fato a arrecadação do ICMS vai fazer uma falta para os estados e também para os municípios. O presidente da República é contra essa medida de compensação que foi colocada e, pelo visto, então, uma medida que não é popular de nenhum dos lados, né? Porque o próprio presidente da República considera que não há cabimento para essa medida de compensação, seria um subsídio do governo federal para a questão dos combustíveis e os estados, de outro lado, falam, olha, essa compensação ela não vai funcionar na prática, a gente não vai conseguir acionar, não vai funcionar também pelo lado de que a gente não vai estar respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Então, pelo visto, essa tentativa de compensação não agradou nenhum dos lados, mas vamos ver como é que vai ficar a tramitação do projeto. Sem dúvida, a Paula Cuenca, claro, vai acompanhar essa reunião importante, então, envolvendo o presidente do Senado e também os secretários estaduais da Fazenda, e vai retornar aqui na programação da Jovem Pan mais uma vez. E agora eu vou chamar o Zé Maria novamente. Zé Maria, então a análise que é feita, claro que a gente observa, a gente falava há pouco sobre essa questão econômica que é fundamental no ano de eleição, a gente observa o Congresso procurando mostrar serviço, aí os deputados querem ficar em Brasília e também nos seus estados, com as suas cadeiras lá estabelecidas, então há uma discussão em torno desse assunto, mas não existe solução mágica. Então, na semana passada aqui em São Paulo, né, Felipe Salto, que presidia a instituição fiscal independente aí do Senado, portanto, eles têm uma vasta experiência nessa questão dos números, ele chamava essa atenção, como a Paula disse, né? Essa variação que poderia ser positiva, no menor aumento do petróleo já seria consumida, só que esse projeto, segundo ele, inclusive, seria uma aberração inconstitucional, porque entraria no campo da fiscal dos estados, que é uma atribuição dos estados, e seria inócuo, Zé Maria. Pois é, olha, Marcelo, a carga tributária, ela é dividida existem impostos federais, estaduais e municipais. O ICMS é do estado, 25% para o município, né? A Paula explicou muito bem, mostrou como está sendo feito o processo no Congresso Nacional, mas a indicação é de que pode parar no Senado Federal, né? Ninguém chama uma reunião se não estiver aberto a negociar. Negociar aí é não aprovar o projeto que limita. Veja bem, os estados encontraram um meio muito fácil de arrecadação, que é diretamente na bomba, muito difícil de sonegação, não precisa muita fiscalização, né? Registrou ali, a maioria compra com cartão, é preciso declarar, é muito difícil de sonegar. Então, o dinheiro que entra muito fácil. Esse argumento aí, ele é bom prestar atenção. Eles falam em 37 bilhões de prejuízos só no congelamento do ICMS. Já existe um congelamento. Imagine a limitação. Então, os estados vão ter que adequar. Esse dinheiro não vai para um ralo, não existe um ralo de consumir dinheiro. O dinheiro que sobra, mesmo que centavos, acaba indo para a economia, ativando a economia e pagando outros impostos. Então, o estado tanto mais arrecada quanto gira a economia. Então, o CONFAZ, ele não tem razão, trata-se de uma defesa de estados e de economias estaduais, né, e não da economia popular. Eu entendo que é preciso regulamentar mesmo o ICMS para evitar esse descompasso. Um estado é um ICMS, você anda alguns quilômetros e já encontra preço diferente dos combustíveis. É preciso dar previsibilidade e estabilidade nesse mercado.